Boa tarde, pessoal. Sou Danilo Otto Stormi Alves, RA 4718739. Sou aluno da Unisa Universidade de Santo Amaro. Estudo no Polo Educacional de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E venho aqui hoje apresentar para vocês o projeto Integrador 1, Sistemas Mecatrônicos, sobre a orientação do Dr. Sérgio Ferreira Barros. Meu projeto é sobre o destacador para passador de ponta. Antes de falar do problema apresentado, preciso primeiro falar para você um pouco de onde eu trabalho. Trabalho na Eldorado Brasil Celulose, a empresa que extrai a celulose de madeira. E minha área de atuação é a área de secagem, né, onde recebemos a celulose já cozida, separada da madeira e branqueada. Então nós secamos essa celulose e deixamos ela no formato de exportação. A área de secagem é composta pela tancagem e depuração, onde é feito o armazenamento e limpeza da celulose. Logo após vem a máquina secadora, que é onde é feita a retirada da água por vácuo e prensagem. Após a secadora, temos o secador, onde é retirada a água por evaporação. Okay? Após o secador, temos a cortadeira, onde a folha de celulose, a celulose já não está mais num formato líquido, bombeável, e após o secador, ela já está num formato de folha, né? Uma folha com 10% de umidade. Então, na cortadeira é onde essa folha ela é cortada e empilhada em formato de fardos, certo? E logo após vem o enfardamento, onde é feita a manipulação desses fardos e das units também, ok? O projeto, né, para o projeto de uma fábrica de celulose, o dimensional para esse projeto, da fábrica onde eu trabalho, a produção projetada era de 1,5 milhões de toneladas por ano. Para atingir essa produção, a velocidade de produção projetada foi de 174 metros por minuto, com uma folha de largura de 6.700 milímetros. O fardo, após a cortadeira, ele é feito num dimensional de 640 milímetros de largura, ou seja, a folha é cortada em 10 partes de largura, né? E com um comprimento de 820 milímetros. E uma altura de 450 milímetros, com um peso de 250 quilos. Após isso, no enfardamento, eles são empilhados em 8 fardos, né? Duas pilhas de 4 fardos, né? E a Unity é o nosso formato padrão comercial, né? Então a venda é feita em formato de Unity. E essa Unity ela tem 1.340 milímetros de largura, 820 milímetros de comprimento e 1.800 milímetros de altura com 2 toneladas, 2.000 quilos. Porém, com o passar do tempo, a gente aumentou nossa produção, né? Então a gente aumentou a produção para 1,8 milhões de toneladas, ou seja, um aumento de 20% na produção. Para atingir isso, a velocidade de produção das máquinas também teve aumento de 20%, de 174 metros por minuto. Fomos para 207 metros por minuto. Para atingir essa produção, todas as áreas da fábrica, não só a secagem, teve que ter um desenvolvimento em novas tecnologias para adequação ao novo cenário de produção. E um desses pontos, é o que caiu em minhas mãos, né? Envolve a cortadeira, que seria o equipamento passador de ponta, né? Esse equipamento mostrado na imagem. Nós temos dois passadores de ponta, um que passa a ponta da máquina secadora para o secador e a outra que passa a ponta do secador para a cortadeira. O que seria a ponta? Seria um corte. Nossa folha tem 6.700 milímetros e a ponta seria um trecho dessa folha de 120 milímetros aproximadamente. Então só essa ponta de 120 milímetros é passada pelo secador e depois para a cortadeira, né? E aí a gente tem um sistema chamado pichaço que corta a folha longitudinalmente para ficar com esses 120 milímetros, para ela poder ser passada. E depois que ela passa, esse pichaço ele move transversalmente na folha, aumentando essa largura até atingir os 6.700 milímetros, ok?
Antes dessa folha ser passada para a cortadeira, ela cai no pooper. E o pooper, né, vou falar agora, ele é um equipamento que onde a folha ela é diluída. A folha cai dentro desse pooper, ela é diluída e volta para o estado líquido para o processo, certo? O passador de ponta ele é composto pelo pichaço, né? Que é um cortador com fio de água de alta pressão, 46 megapascal, né? Ou 460 bar, aproximadamente. A báscula ela corta, né? Ela é um corte diagonal na folha, né? Desculpa, transversal da folha, e ele corta e lança a ponta para a mesa de transferência. E a mesa de transferência ela é uma esteira que corre num ângulo aqui de 45 graus e ela tem uma geração de vácuo nela. Então a ponta da folha quando cai nela, meio que, desculpa o termo, mas ela gruda na mesa, né, através do vácuo. Então ela lança essa ponta para dentro da cortadeira. Após a ponta chegar lá, o pichaço move, né, em sentido transversal a folha, aumentando a largura de 120 até a largura total da folha. Ok? Qual o problema que tivemos com esse equipamento? Com o aumento dessa velocidade, né, para velocidade de produção de 207 metros por minuto, o tempo de retenção da folha para fazer o corte diminuiu. E nisso o pichaço já não tem capacidade de cortar a folha em sua totalidade, que é aproximadamente 4 milímetros de espessura. Ele corta aproximadamente 75% só dessa espessura. Para aceitar a produção, né, para poder passar a ponta, como paliativo, o operador ele destacava essa folha com uma haste, forma manualmente, ele ia lá por baixo desse rolo mostrado na imagem, enfiava uma haste ali que destacava a folha. Isso gerava risco de acidente e perda de produção, né? Então, qual é o objetivo desse projeto? Criar um dispositivo para eliminar o risco de acidente e perda de produção, né, oriundo dessa falha do corte do pichaço, e que fosse acionado de forma autônoma, né, automática, integrada à lógica operacional do equipamento. Também analisar os melhores materiais para a fabricação do equipamento, analisar o melhor modo de operação para a gente encaixar ele ali no funcionamento do equipamento, né? Executar, né, estudar, fazer um estudo da infraestrutura e fazer a execução dessa infra de maneira limpa e organizada, para ficar uma estética visual ao equipamento mestre, né, que é a cortadeira, né, integrado ao equipamento. E analisar e desenvolver uma lógica de operação automatizada e eficiente. Qual a metodologia? Então fizemos esse passo a passo, né? Tivemos que analisar o ambiente, né? O ambiente ali do pooper, né? Onde o equipamento ia ser instalado, né? Estudar o equipamento mestre para encontrar o melhor modo de trabalho, né? Ponto de instalação do dispositivo, desenvolver os desenhos técnicos, né? Para a fabricação desses componentes, né? Nossa equipe de caldeiraria e usinagem poder fabricar nos dimensionais certos, não ter erros de montagem depois, né? Aí sim levar, né, os desenhos para a usinagem para eles fabricar os componentes, né? Especificar os melhores materiais para os componentes a mais, né? O tipo atuador, as mangueiras de atuação para esses atuadores, né? Para os sistemas de controle ali. A montagem da infraestrutura e do dispositivo, pré-montagem em bancada, né, para teste também, muito importante. Depois a montagem, alinhamento e soldagem do dispositivo no campo, né, na cortadeira, no dispositivo master. Estudar e criar uma lógica automatizada para a operação desse dispositivo. E por fim o teste a quente, né, do dispositivo e a entrega operacional. Bom, analisando o ambiente, né, esse tanque aberto é o pooper. Ele é um tanque dissolvedor de celulose, né, de celulose de recirculação e retrabalho. Ele é um equipamento intermediário que fica entre o secador e a cortadeira. Ele é cheio com água com pH 4,2 e ainda tem alguns residuais químicos. Durante a agitação dele, ele gera uma névoa ácida que sobe ali e atinge os equipamentos ali ao redor.
Então a gente tem possibilidade de hidrólise em materiais convencionais, materiais que não foram preparados para hidrólise sofrem com isso daí. Então a gente teve a necessidade aí de materiais que suportem esse ambiente. Então, continuando o estudo do equipamento, né, o passador de ponta em si, né, tá um detalhe aqui da báscula, né, a báscula ela em forma retraída, né, com a folha caindo no pulper, e a báscula em posição de corte, né, a báscula aberta em posição de corte aqui. Aqui a folha representa a folha caindo, né, a imagem à esquerda, e a imagem à direita, ela depois que cortada, a folha subindo pela mesa de transferência, ok? Então, após analisar ali o componente, né, o passador de ponta, nós conseguimos ter uma ideia de como seria nosso projeto, né? Então, determinamos uma peça aqui desenhada, né, para fazer a estrutura mecânica do nosso componente, né, fazer a estrutura aqui de fixação do atuador, determinamos o destacador sendo um braço articulado, né, e aí ele, quando acionado, ele separa a folha da ponta aproximadamente 100 milímetros, ok? Então fizemos todos os desenhos técnicos aqui para a usinagem e caldeiraria poder confeccionar, né, as peças, né? Foram em torno aqui de 10 peças aqui para fazer todo o conjunto dos componentes aqui. Então toda essa parte dos desenhos aqui também é de minha autoria, os desenhos estão assinados por mim aqui, ok? Aqui, após a confecção das peças, né? O pessoal da caldeiraria e usinagem ter fabricado as peças. Depois essas duas peças aqui, essa da imagem direita, essa bucha e o cavalete, elas foram soldadas aqui. Para a especificação dos componentes, tivemos que adotar as mesmas características lá dos materiais do passador. Tivemos que especificar um cilindro pneumático de material aço inox 316 para aguentar o ambiente ali, que tem uma pequena agressividade, né? Os componentes convencionais, cilindros de alumínio não iriam aguentar por muito tempo, então tivemos que usar um cilindro de inox. E como tem uma alta velocidade de acionamento, é cilindro também com hastes tirantes aqui externas do corpo, né, para aumentar a resistência. Também usamos mangueiras hidráulicas que resistem a essa hidrólise que acontece ali no ambiente, né? A acidez também e tudo mais. Para a instalação, usamos o mesmo painel pneumático que já controla os demais componentes ali do passador de ponta. Nós tínhamos ali 3 válvulas disponíveis, usamos uma delas, na verdade, para fazer o acionamento e recuo do atuador, ok? Válvula direcional 5 por 3 vias. E passamos as mangueiras pela mesma infra já pré-existente na cortadeira, então a gente ficou com uma infraestrutura visualmente integrada cortadeira, né? Não ficou nada de famosa gambiarra aqui, ok? Também instalamos 2 válvulas agulha para o controle de velocidade para fazer um ajuste de velocidade da atuação do destacador. Okay? Como o recuo a gente usa ele mais lento, né? O avanço um pouco mais rápido. Então aqui a gente faz, através dessas 2 válvulas, a gente faz esse ajuste de velocidade. Depois fizemos a pré-montagem, então aqui é nosso equipamento pré-montado em bancada, né, onde a gente conseguiu fazer todo o controle ali de dimensional, ver se não teve nenhum erro na fabricação, né, nem também no desenvolvimento, né, obviamente a gente não está imune a erros, né, mas foi um sucesso, né, pré-montagem, tanto numa posição de recuo como a esquerda e a posição de acionamento como a direita, na foto da direita, né, ficou bem perfeitamente montado, ok? Na lógica operacional, né, a lógica operacional do passador, a gente incluiu mais 2 passos aqui para o destacador funcionar. Então, o primeiro passo do passagem de ponta era o pichaço, que ele vai para a posição de corte de ponta, né? Depois, a mesa de transferência ela avança para a posição de passagem de ponta.
Então, o motor dessa mesa ele é acionado, a esteira começa a girar, né, na velocidade sincronizada à velocidade da máquina, e o vácuo é ligado, né, para fazer a sucção da ponta na mesa. Então, a bomba é ligada, né, o corte iniciado. Próximo passo, essa pressão não sobe instantaneamente, demora alguns segundos para ela chegar nos 46 megapascal. Quando ela chega nessa velocidade, o destacador nosso é acionado. Então ele já começa a separar a folha da ponta, né? Então, após isso, é aguardado um comando manual do operador, porque às vezes ele precisa ajustar o sincronismo de velocidade do passador de ponta com a máquina, né? Se necessário. Se não for necessário, ele dá um OK na tela. Então a báscula é acionada e corta e lança a folha para cima da mesa de transferência. Após isso, né, após o acionamento da báscula, entra um temporizador de 3 segundos que faz o reset do destacador para ele recuar a posição de espera, ok? Após isso, tem mais um aguardo de comando do operador para ver se ele precisa fazer mais algum ajuste de sincronismo, né? Se não tiver esse ajuste de sincronismo, ele dá o OK. Então é recebido o comando do operador de OK, e o pichaço se move aumentando a largura, né, até o total da folha. Após a folha chegar a 100% de abertura na cortadeira, a bomba desliga, todos os componentes voltam para a posição inicial, né? E aí o processo da cortadeira segue normalmente, ok? Então, nosso resultado final, que à esquerda superior temos o nosso equipamento soldado já na estrutura, né, todo instalado, com as mangueiras ligadas, né. Foi necessário colocar uma válvula de vazão rápida aqui para atuação, para ele fazer o destaque da folha. E abaixo a IHM, onde a gente criou um botão de destacador manual, né, que o operador tem a opção de clicar aqui manualmente, mas toda a lógica hoje funciona manualmente. E tem um vídeo dele destacando a folha, mas lembrando que esse vídeo foi o primeiro vídeo que a gente fez assim no dia que a gente fez a instalação. Então a lógica operacional automática ainda não tinha sido implementada, ok? Nós usamos o botão aqui destacador. Hoje ele funciona todo o sistema automático. Vamos ver o vídeo. Então aqui ele já está acionado, né, fazendo o correto destaque da folha, né. Então depois do destaque com gravidade a folha separa aqui aproximadamente os 100 milímetros, e após isso a báscula vai acionar, né, a báscula aciona e lança a ponta para a mesa. O operador faz o sincronismo de velocidade, né, nota-se que a ponta estica. Chegou ao ponto correto ali, da ponta esticada, ele dá um OK e o pichaço começa a abrir transversalmente a folha até a folha chegar, né, com toda a largura dela lá de 6.700 milímetros. Ok? Bom, com isso tivemos todas as necessidades operacionais atendidas, né? Então desenvolvemos um equipamento automático a partir de uma deficiência operacional. O dispositivo opera de forma autônoma e integrada ao equipamento. Oferece segurança ao operador e redução do tempo específico de perda de produção, né, naquele momento ali de passagem de ponto. E o resultado final foi aprovado pela equipe de operação e solicitado a instalação na segunda cortadeira. Nós temos duas máquinas, fizemos o primeiro dispositivo para teste na primeira máquina, foi aprovado pela operação, né? E agora já temos pronto o equipamento para colocar na outra máquina. Estamos aguardando uma oportunidade, né? Porque aqui a gente produz 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. A cada 3 meses nós temos uma parada para preventiva, né? Para manutenção preventiva. E estamos aguardando a próxima da instalação na outra máquina também. Ok? Espero que tenham gostado, né? Que tenham entendido também. Estou à disposição para tirar mais dúvidas da instalação, ok? E é isso. Obrigado.